Notícia em foco de hoje é o CPSH-11. Tem dois destaques que eu quero comentar com vocês. Eles trouxeram aqui no último relatório gerencial. Um deles é a aquisição do Shopping Pátio Paulista. A gente sabe que estava acontecendo aí uma grande transação encabeçada pela Iguatemi, também envolvia o XPML, o BBIG 11, um outro fundo da Capitânia, o SHPH. Eles tinham um direito de preferência, mas eles abriram mão desse direito e vão receber aí, se eu não me engano, mais de R$ 20 por cota. Mas enfim, essa transação envolvia o Pátio Higienópolis e o Shopping Pátio Paulista. O CPSH está envolvido aqui somente na aquisição do Pátio Paulista. Eles compraram cotas de um outro fundo imobiliário, o SHPP11. Ele tem 17,08% do Shopping Pátio Paulista e o CPSH11 comprou 8,4% desse fundo imobiliário, tá? Então ele tem uma participação indireta no Shopping Pátio Paulista. É um daqueles fundos imobiliários estratégico, aquele que o fundo não pode vender, ele tem uma participação indireta. Se tratando aqui de cap rate, o que é o cap rate? O cap rate é o retorno que você tem sobre o valor que você investiu. O retorno em relação a shopping, ele vai vir do valor do aluguel, ele vai vir da venda do inquilino, ele vai vir do estacionamento, tem vários tipos de receita em um shopping. E esse retorno anual é de 6,9%. Nossa, mas é muito baixo. Depende. Um cap rate muito alto, ele pode mostrar algum problema no imóvel. Por exemplo, um cap rate muito alto pode significar uma localização muito ruim, pode significar um contrato de locação ruim ou pode significar que o imóvel está vago, tá? Tudo isso vai influenciar no valor do cap rate. Esse cap rate um pouquinho mais baixo, ele mostra pra gente muito sobre o Pátio Paulista. Ele é um shopping consolidado, esse shopping foi entregue em 1989, então ele tem muito histórico, né? O público é muito consolidado, então as pessoas, eu tô passando aqui na frente e vou entrar no shopping. Não, é gente que sai de casa para frequentar esse shopping, tem marcas internacionais, lojas muito grandes, e a taxa de ocupação dele é muito alta, quase 100%, sem contar os números, o NOI por metro quadrado, a gente vai ver agorinha. Então, assim, é um shopping muito bom e isso pode influenciar bastante no cap rate, porque é um imóvel que traz mais segurança, né, pro comprador. Esse imóvel agora, o Pátio Paulista, ele vai representar 3,17% da carteira do CPSH. É uma exposição pequena, mas é uma excelente transação, tá? O segundo ponto que eu quero comentar é sobre a alavancagem. Ele tinha algumas parcelas a vencer que são dívidas curtas, ou seja, comprou o imóvel a prazo e aí geralmente a cada 1 ou 2 anos tem que pagar uma parcela. E aí o que eles fizeram? Eles emitiram um certificado de recebível imobiliário. Esse CRI foi emitido à taxa de CDI mais 1,8%, tem um prazo de 15 anos e o valor nominal dele é de 52,2 milhões de reais. Eles têm uma carência de amortização até março de 2027, então vai ficar um bom tempo aí sem precisar ter caixa para pagar essa dívida, porém eles já estão pagando os juros semestrais. Eles falam que emitiram esse CRI com o objetivo de pagar os compromissos a prazo, né? Como eu falei, as dívidas de curto prazo que eles tinham e dar um fôlego para o fundo para conseguir adquirir as cotas do fundo imobiliário que tem o Pátio Paulista. E agora eles ficam aqui somente com os compromissos a pagar do Shopping Iguatemi Alphaville e assim como alguns eventuais earnout. O que é um earnout? É como se fosse um prêmio pela performance do imóvel. Então imagina assim, você compra um imóvel por 100 milhões e aí você fala lá para o vendedor, olha, eu vou pagar 100 milhões, mas se daqui a um ano eu não conseguir receber 12 milhões com esse imóvel, então eu vou diminuir esse valor que eu te paguei, eu quero pagar só 900 mil. Ou então ao contrário, olha, eu vou comprar aqui por 100 milhões, mas se daqui a um ano eu tiver conseguido de receita com esse imóvel 12%, então eu vou te pagar um pouquinho mais, vou pagar 100 milhões, vou pagar 101 milhões. Então, basicamente é isso. É um prêmio que você paga ou que você recebe
pela performance do imóvel, tá? E aí, se você olhar lá o portfólio, você vai ver algumas parcelinhas pequenas em aberto que provavelmente são esses earnouts que o fundo vai pagar. Bom, se tratando de resultado, a receita imobiliária, né, aquela que vem dos FIIs estratégicos, mais os shoppings que o fundo investe diretamente, foi de 6,3 milhões de reais. As despesas foram de 574 mil, que se a gente dividir pelas receitas imobiliárias, a gente tem 9,07%, ou seja, as despesas equivalem a mais de 9% daquilo que ele recebe com os imóveis. Isso a gente não está considerando os dividendos dos FIIs táticos, a gente não está considerando venda desses FIIs e a gente também não está considerando o resultado financeiro, que é aquele rendimento que vem do caixa do fundo. Esse mês não teve taxa de performance e o resultado total foi de 6 milhões, que é o equivalente a 7 centavos por cota, e eles distribuíram 10 centavos, ou seja, usaram caixa. E esse caixa acumulado agora está bem baixinho, somente 2 centavos por cota. Então já é um ponto aí de atenção para o CPSH, porque a gente vê que ele não está gerando 10 centavos em nenhum dos meses anteriores e está distribuindo, olha só, 11, 10 centavos e agora só tem 2 centavos de caixa acumulado. Mas ele também tem valores a receber, só que a gente não sabe quando, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores operacionais. Então agora o fundo tem 11 shoppings, sendo que a maior exposição dele é no Shopping Iguatemi Fortaleza, tem 19,61%, e a menor posição é, inclusive, o Pátio Paulista, que acabou de ser adquirido, né? Esse mês, as vendas por metro quadrado foram de 25.481, e o NOI, que é o lucro líquido do fundo, foi de 1.950 por metro quadrado. A ocupação do portfólio, a gente vê que está aqui na linha dos 95%, né? Então é bastante alta. Vendas por metro quadrado, já falei, mas está bem superior ao do mesmo mês do ano passado, isso é excelente. Assim como o NOI também superior. É um portfólio excelente esse do CPSH, eu gosto bastante. Para mim, dos fundos imobiliários base 10 de shopping, ele é o melhor. E aqui ele vai falar sobre cada um desses shoppings, não tem por que eu ficar falando, né? Afinal, você sabe ler, então não vou falar sobre isso. Mas o que a gente tem que lembrar é que ele tem um portfólio muito bom. Esse shopping, ele surgiu para investir em shoppings AAA. Depois, no meio do caminho, ele mudou a tese, mudou o objetivo, mas ainda assim continua com excelentes shoppings. Mas eu gostaria de saber de você, você é cotista do CPSH, você gosta desse shopping, você gostou dessa transação, lembrando que também tem essa alavancagem que veio junto. Me conta nos comentários qual é a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Aproveita também para curtir esse vídeo e se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.